meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. Você vai escolher o seu montinho e você pode escolher pela pedrinha, pelo número, pela cara da carta, você é que decide. Tem gente que escolhe só um montinho, tem gente que escolhe mais de um, segue a tua intuição. A minha parte do acordo é que eu vou ter uma mensagem pronta para você. A mensagem de hoje vai ser sobre o que é que você já faz muito bem e que vale a pena você continuar fazendo nesse momento aqui na sua jornada, tá bom? Eu vou deixar daqui a pouco a imagem das 4 opções para você pausar e escolher, mas antes eu só queria te lembrar que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link vai ficar na descrição desse vídeo, é só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a sua leitura. Vamos lá, vamos começar então aqui a leitura desse grupinho número 1, que escolheu essa pedrinha aqui. Vamos descobrir juntos qual que é a sua primeira carta. Muito bem. Então a primeira carta que vem respondendo o que é que você já faz muito bem e que te ajuda a continuar fazendo isso nesse momento aí na sua jornada, vem aqui um 6 de copas. Tem algumas coisinhas que essa carta já conversa comigo e eu vou te falar que é uma das minhas cartas favoritas do baralho. O 6 de copas, aqui ele vem com essa coisa sobre memória afetiva. Então, de cara, você pode ter uma ótima memória. Isso pode ser a coisa que mais te ajuda nesse momento, a sua memória. E aí é engraçado que tem duas coisas, viu? Eu tava indo numa direção da minha memória afetiva com essa carta, de como eu me relaciono com ela. E aí, de repente, me veio um insight desse outro ponto de vista. Essas duas coisas eu sei que elas vão conversar em algum momento sobre esse redirecionamento. Mas enfim, também tem isso. Por que a sua memória é tão importante nesse momento? Porque pode ser um momento com excesso de informação, às vezes as coisas estão corridas ou no seu ambiente tem aí uma preocupação ou uma tendência a sair do foco, a perder o foco, ou você está se sentindo mais assim nesse momento. E aí, o que tem a ver essa coisa de memória? Porque quando a gente tem uma boa memória, pode ser que a gente memorize informação, pode ser, mas está conversando muito comigo sobre conseguir reconhecer padrão. Então, por conta da sua boa memória, você pode se lembrar de conversas, situações que você já viveu e a similaridade de coisas que estão acontecendo agora no seu momento. E por conta de você lembrar como foi antes, isso pode te ajudar a lidar com as coisas agora, nesse momento, de um jeito melhor informado, né? Tem isso. Tem uma outra coisa que é a outra direção que eu estava indo com essa carta também, do 6 de copas. O 6 de copas, ele fala sobre a gente ter um ideal, entendeu? Então, é esse tipo de energia que muitas vezes as pessoas... Você já reparou que tem pessoas que usam esse termo idealista como um xingamento, quase? Mas, claro que tudo fora de equilíbrio acaba desfavorecendo a gente de algum momento. Até, inclusive, quando a gente é muito realista. Porque aí você acaba se fechando num quadrado ali, né? Só aquilo é possível, né? Falta coragem, falta imaginação. Então, o que eu queria voltar? Esse idealismo como sendo uma coisa muito boa, uma vantagem. Porque sem um idealismo a gente não sonha, a gente não tenta, a gente não tem esperança. Então tem essa atitude que para algumas pessoas pode parecer fora de realidade, entre aspas. Mas que ela, como no contexto da nossa pergunta, o que você faz muito bem, o que você te beneficia de continuar fazendo nesse momento é preservar isso, manter isso, independente do que está acontecendo à sua volta. Porque sem isso, provavelmente o movimento para frente pode ficar até mais difícil do que precisa ser. Tem uma outra coisa sobre o 6 de copas também, que ele fala muito sobre revisitar o passado,
para mudar o futuro, ou curar o passado para reescrever o futuro. Então, tem uma coisa aqui sobre engraçado como ver, essa adaptabilidade. Para muitas pessoas você é muito adaptável. Não é só porque uma coisa foi feita 1000 vezes daquele jeito no passado que você se sente na obrigação ou na função de ficar repetindo as coisas daquele jeito. Isso é uma coisa boa. É porque te mantém adaptável. O que mais? Tem uma coisa aqui também, então, que além dessa... interessante. Além dessa coisa de ter a confiança de seguir o ritmo da sua própria batida, tem uma outra coisa também sobre o que mais te beneficia nesse momento, é que para muitos de vocês você pode trazer uma maturidade maior para as conversas, para as situações. E às vezes esse conseguir trazer essa gentileza de identificar de que nessa conversa, nessa situação, não é uma conversa sobre ego, sobre habilidade, sobre o que pode e o que não pode. Aqui é simplesmente um encontro de gerações diferentes ou de jeitos de enxergar diferentes, e eu tenho essa maturidade de perceber isso. Então, eu nem fico tentando persuadir o outro a enxergar como eu enxergo, mas eu também não mergulho de cabeça na ideia do outro, porque eu tô percebendo as coisas desse ponto de vista diferente. Vou dizer que é a primeira vez que eu tô fazendo essa leitura aqui e eu tô me surpreendendo bastante com como a mensagem tá saindo, então eu espero que você esteja gostando também. Que mais que a gente pode falar sobre o que esse meu grupinho número 1 já faz muito bem e se beneficia de continuar colocando isso em prática nesse momento com as coisinhas que estão acontecendo aí na vida de cada um. O que esse meu grupinho número 1 já faz muito bem? Que legal. Essa cartinha, ela veio um pouco na posição de desafio. Então, assim, você sabe fazer isso, mas às vezes pode ficar pode ser a coisa que é um pouco mais difícil de colocar em prática. Aí a primeira carta que apareceu é a carta do espírito do cachorro, dizendo ser leal àquilo que você ama. Combina totalmente para mim com aquele primeiro papo que a gente estava tendo, o 6 de copas. Isso não precisamos nem ficar explicando demais, porque encaixou direitinho. Só que aí, por que eu sinto que veio meio na posição de desafio, então? Porque ele veio acompanhado dessa carta do espírito de porco, que a gente usa, que tá em inglês, né? A gente usa em português como uma frase bem, bem forte, né? E essa carta diz assim: use a sua mente com sabedoria. Eu vou falar para você por que eu sinto que esse cachorrinho veio com esse porquinho. Tem algumas coisas. A maior força, por que tudo isso que a gente falou é uma força? Porque tudo isso combina e fortalece essa coisa de se manter leal ao seu coração, aquilo que você ama, aos teus sonhos, os teus desejos, essa coisa toda. Isso pode virar um desafio quando você fica esperando que o outro veja valor nas mesmas coisas que você, ou que o outro concorde que as coisas que... É a mesma coisa, que as coisas que você valoriza têm de fato valor, é a mesma coisa. Mas tem uma outra coisa que também... Por que essa cartinha é feita assim em inglês? Tem uma expressão em inglês que é quando o porco cria asa, que vão falar de algo que é impossível. Então, olha o que a gente falou, que para algumas pessoas é uma inocência, o idealismo como quase uma palavra feia, né? É na verdade uma potência, porque sem isso também não se faz nada, não se quer nada, não se sonha nada, não se tem a coragem de dar movimento em direção a nada, além do mesmo, além do andar em círculos. Só que quando alguém, por exemplo, que não enxerga as coisas ou não sente as coisas da mesma forma, diz que é impossível, isso pode dar uma craquelada aí nas tuas certezas ou no seu jeitinho de perceber as coisas e de se expressar.
Então, é um leve desafio, não é um problema, mas essas cartinhas quiseram falar sobre esses leves ajustes necessários, tá? Então, esse pensamento do que é impossível, ou às vezes até a gente mesmo faz isso, né? A gente tem essa característica mais idealizadora, às vezes até de romantizar algumas coisas, mas a gente mesmo já corta as asas dessas ideias e desse jeito, falando, mas isso aí é impossível. Não faz isso. A próxima carta também tem isso, quando outras pessoas, né, podem julgar o seu jeito, a sua visão como uma visão impossível, não dar peso a isso, não acreditar nisso. São apenas pessoas que têm valores diferentes, enxergam o mundo de um jeito diferente e não tem ninguém 100% certo, também ninguém 100% errado, mas cada um é responsável por si, cada um com seus problemas, não é assim que a gente fala? Muito bem. E aí essa carta também me lembrou de uma terceira coisa, de uma outra expressão que fala sobre colocar batom no porco. É outra expressão em inglês também. Lipstick on a pig, né? Que vem com esses baralhos assim em inglês. E quando se usa essa expressão de colocar o batom num porco, é quando as pessoas estão falando assim de que tem um negócio ali que não tá legal, não tá legal. E aí, ao invés de aceitar ou redirecionar, refazer ou buscar outra solução, a gente fica ali colocando batom num porco. Esperando que esse porco vire, sei lá, um cachorro. Então, é uma expressão que fala que um porco de batom ainda é um porco de batom. Então, cuidado só para que esse 6 de copas, esse idealismo, ele não vire ilusão, entende? Ele não vire esse romantizar tanto de uma situação e de uma história que acaba rejeitando enxergar as coisas como são. Aí por isso que ele veio com um cachorrinho, de ser leal ao seu coração, aquilo que é importante para você de coração, porque eu sinto que ele é o equilibrador, assim, de que todas essas outras coisas, das inseguranças, do desistir, do insistir numa coisa que tá claramente não é, o que, né, não vai ser, ainda é um porco de batom. Que todas essas coisas, elas vêm de certas inseguranças e ansiedades do ego, né? Então, esse cachorrinho aqui, seja leal àquilo que você ama, seja leal ao seu coração, ele vem dizendo que esse é um jeito de identificar e equilibrar se você está saindo do caminho, dessa potência, dessa sua habilidade, ou se você está usando ela como ela te favorece mesmo. O que mais que a gente pode falar sobre essa... O que meu grupinho número 1 já faz muito bem e que se beneficia de continuar fazendo nesse momento. Aqui. O que ajuda muito esse grupinho número 1? Outra coisa que você pode fazer muito bem e que você se beneficia de continuar fazendo nesse momento para navegar o seu momento da melhor forma possível é lidar com frustração, com decepção, chateação. Me mostra aqui um 3 de espadas que representa todas essas conversas e aí esse 2 de ouros, os prós e contras, enxergar os dois lados da moeda e do outro lado tem aqui essa... Imperatriz. A Imperatriz, sendo uma energia de Vênus, de beleza, prazer, bem-estar, o que é saudável, amor, né? Também fartura, abundância, essas coisas. Então, tem uma coisa aqui que está dizendo que a gente em algum momento saiu ali no canalizado o ser adaptável, né? Então a gente volta um pouquinho nessa conversa do ser adaptável, mas também vem com essa conversa dessa flexibilidade, de conseguir enxergar mesmo em situações que outras pessoas poderiam dizer que é um negócio ruim, um fracasso, que não é legal, você ainda consegue enxergar o valor naquela experiência, naquela troca, você consegue enxergar o que você ganha com aquela experiência.
porque a Imperatriz, ela é um arcano maior também, então é uma energia muito maior que a de 3 de espadas, então tem muito disso, de você sempre conseguir enxergar de um ponto de vista maior o que se ganha nas situações, e com esse olhar amoroso que continua combinando com a primeira cartinha que a gente tirou, que é aquele 6 de copas. E isso não só é bonito, mas isso é próspero, porque a rainha não, a imperatriz, ela representa essa energia de abundância, prosperidade. Então, esse exercício é importante. Por que é legal a gente falar isso também? Porque às vezes para outras pessoas, de novo, elas podem colocar isso na conta de ingenuidade, mas não é próspero, porque você está escolhendo tirar aquilo que você usa de uma situação, que te serve para alguma coisa, que é no mínimo o aprendizado, e não ficar alimentando a dor, a chateação, a frustração, a mágoa, porque isso não leva a lugar nenhum. Muito bem, o que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 1 e o que eles já fazem muito bem e que eles se beneficiam de continuar fazendo nesse momento, que ajuda demais. Autorreflexão, e aí mostra esse grande espelho, e aí lógico os reflexos, né, dessas duas figuras aqui no espelho. Então, também é verdade, muitas vezes eu vejo o 2 de ouros como inversão de papéis. Então, também tem isso, você tem muita empatia. Você consegue olhar para uma situação e se colocar no papel da outra pessoa para entender por quê. Qual que pode ser a motivação dessa pessoa para falar desse jeito, decidir daquele outro jeito. Isso é uma coisa que te favorece. E eu acredito que está dizendo que é uma coisa que te favorece, porque é nesse exercício que você consegue chegar nessa conclusão do que é que você ganhou com aquela experiência, mesmo quando ela não aconteceu como você esperava. Você não sai de mãos vazias. Antes de sentar aqui para conversar, eu tava fazendo aquela coisa, dar uma pausa, passar, né, nas redes sociais. E aí em algum lugar eu vi essa imagem. Eu vejo aprendizado em todos. Então me lembrou, a hora que eu ganhei o insight do que essa carta estava querendo dizer, voltou a imagem assim à mente. Uma das coisas que você faz muito bem é escolher enxergar aprendizado, não só em tudo, mas em todos. Muita empatia. O que mais que a gente pode falar, então? Acho que a gente já tirou bastante. Mas eu quero saber, então, uma orientação final nesse momento, com todo esse conjunto de coisas incríveis que esse meu grupinho número 1 tem de bom, sabe fazer muito bem. E eu tenho certeza que você tem outras características ótimas, mas essas são as principais nesse momento. Qual que é uma orientação final aqui pro meu grupinho número 1? Aí nós temos a carta do mundo dizendo assim, que muitas pessoas aqui estão no momento de conclusão de um ciclo de aprendizado importante. O mundo ele representa a conclusão de um ciclo para iniciar outro. É uma carta que representa um portal também, uma carta que fala de crescimento, não é sobre repetir, andar em círculos, é iniciar um novo ciclo, um momento de expansão, então. E aí, muitas vezes, essas coisas que a gente estava falando são as principais ferramentas que você se vê precisando usar conforme você vai concluindo esse ciclo de aprendizado. Inclusive, dizem que quando a gente está concluindo um ciclo de aprendizado, aquele tema ele fica se repetindo, aparecendo em várias interações no nosso momento, para a gente firmar, né, que a gente aprendeu, que a gente sabe reconhecer e a gente sabe responder para aquela situação da melhor forma possível. Aí a próxima carta é a carta com energia aquariana, dizendo eu sei. Então, é importante também, eu sinto,
essa conversa que a gente teve. Porque, olha só, a gente está desde o começo falando de uma energia que na tradição, assim, de sociedade e tudo mais, essas características nem sempre são enaltecidas, né? Tem pessoas que vão falar que é sinal de confusão, de, como a gente falou, né? De fraqueza e tudo mais. Não, é justamente a maior força. Então, é uma mensagem que está falando assim, é importante você saber que você sabe, que você tem essa sabedoria, que isso é sabedoria e que você, quando você faz isso, é você sendo sábio, é você sabendo lidar com essas situações, responder. A próxima carta é uma carta de primeira casa, que é onde fica o nosso ascendente, né? E aqui vem falando do corpo, porque é a nossa expressão física no mundo, né? Então, tem uma coisa aqui sobre essa orientação final, dizendo de que esse é um momento que você se beneficia de tomar posse dessas coisas, de caminhar dessa forma com esse orgulho, sabendo que isso é sabedoria, não é fraqueza, não é confusão. O povo fala, né? É alfa ou é beta? Isso aqui não é ser beta, isso aqui é ser mago, entendeu? Dominar o espelho. E lógico, né, que você pode se beneficiar de ver o que tem lá na casa 1 do seu mapa astral, porque muito do que a gente conversou aqui, eu sinto que vai complementar essa conversa de o que você tem de mais forte, quais são as suas maiores habilidades que você se beneficia de colocar em prática quando você está caminhando no mundo nesse momento, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos! Vamos lá, vamos começar então aqui esse grupinho número 2, que escolheu essa pedrinha aqui. Vamos lá, vamos descobrir juntos qual é a carta. Então, o que é que você já faz muito bem e que você se beneficia de continuar fazendo isso durante esse período para passar por essa parte da sua caminhada do melhor jeito possível? Quais são as suas forças? A primeira carta, que é esse 9 de espadas, vem dizendo assim, que para muitos de vocês, você sabe a hora de calar. Você sabe a hora de calar, você sabe a hora de falar e você sabe o poder do silêncio. Eu vou começar assim. E aí eu fico imaginando algumas situações assim. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente não permite o silêncio, ou a gente acaba controlando demais a situação e não deixando as coisas se desenrolarem na direção de maior potencial, ou seja, fica tudo só dentro daquilo que eu consegui controlar, persuadir, ou eu acabo não dando a chance daquela situação ou daquela pessoa me mostrar a verdade. Interessante. 8 de ouros. 8 de ouros vem dizendo aqui que, primeiro, 8 de ouros é uma carta de trabalho, né? Continuando a conversa sobre o que você faz muito bem, que você se beneficia de fazer nesse momento, eu vejo que você é uma pessoa paciente, que você não tem problema em esperar, em testar as águas, em repetir, dar chances, vou falar assim, dar chances para uma pessoa ou para uma situação, para ver como que você chega no melhor resultado, em qualquer área da vida. Interessante. Então, ao invés de, por exemplo, agir por impulso, eu sinto que eu estou falando com pessoas que pensam, ponderam, observam e estão dispostos a fazer o trabalho, a experimentar, a testar, a dedicar o tempo, o esforço, trabalhar junto antes de tomar decisões.
E aí, isso é importante. Eu sinto que a nossa conversa aqui é importante. Por quê? Porque isso muitas vezes para outras pessoas que estão chegando com pressa ou que teve uma linha de conversa parecida com isso no primeiro grupinho. Então, eu tô sentindo que essa leitura vai conversar assim. Por que é importante essa nossa conversa? Porque muitas vezes essa fortaleza aqui, as pessoas chamam de submissão. Quando você não tem uma cultura de que a pessoa que é líder, que é inteligente, que é bem resolvida, fala alto, fala o tempo todo, fala rápido. Você já reparou quantas séries de TV mostram que tem advogado, tem médico, né? Então, assim, pessoas inteligentes, aí o pessoal fala rápido, o ator ele fala rápido pra caramba, todo o diálogo é muito rápido e não para de falar, e aí então tem toda uma construção assim do que é uma ideia de alguém que é inteligente, que é bem sucedido, que tem as suas certezas, as suas convicções, tem uma cara. E muitas vezes o seu jeito de lidar com as coisas é diferente disso. Então a nossa conversa é importante para te afirmar que tem valor nisso. Muitas vezes tem muito valor em saber o momento certo de permitir silêncio, ou de ouvir, ou de esperar, ou de colocar um tempo, atenção, esforço, testar antes de tomar as decisões. O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 2? Maravilhoso. E o que você faz muito bem e que te favorece. Aí a próxima carta, olha que interessante, foi bom a gente ter dado a nossa pausa, porque falou muito sobre isso. Às vezes isso aqui o pessoal vê como não é liderança, é sim. E aí a próxima carta é um 8 de paus, que é uma carta que fala de movimento e tá dizendo assim: então a sua maior força é que justamente porque você aguarda, você observa, você testa, você trabalha naquilo, você se dedica muitas vezes a entender muito bem aquela história, entender muito bem aquele processo, aperfeiçoar o seu trabalho às vezes, né? Ou aperfeiçoar aquela rotina, enfim, que você vai ganhando uma clareza. E aí quando você ganha essa prática, essa clareza, todo o tempo que outras pessoas podem falar que você perdeu, né, não participando, não falando, não decidindo, como a gente conversou, você ganha porque você dá um movimento mais rápido, dá um salto muito bem informado. O 8 de paus é essa carta de movimento, e tem 2 8s aqui, né? 8 é um número de vitória. Então, para muitas pessoas, tem um ar aqui de os últimos serão os primeiros, sabe? Então, você pode ser um tipo de pessoa que se vê em muitas situações como essa, ou já se viu em muitas situações como essa, né? De que, porque você foi fazendo as coisas do seu jeitinho, você chegou aonde você queria chegar, ou entendimentos, conclusões, objetivos, antes de outras pessoas que podiam ter um jeito diferente de perceber. Eu tô falando assim, eu tô pausando porque eu tô pensando comigo, não vamos alimentar competição, não é sobre isso. Eu vou seguir em frente. O que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 2? E o que você faz muito bem, que você se beneficia de continuar fazendo nesse momento, que vai te ajudar bastante na sua caminhada. Acredite ou não, é um outro 8, outra carta de número 8. 8 é um número de vitória, e eu sempre gosto de pensar que é vitória porque tem coisas que a gente tem aprendizado tão essencial, que é o símbolo do infinito, né? Que a gente carrega para o resto da vida, e aquilo vai virando uma receitinha uma receitinha de vitória que a gente aplica em diversas áreas da vida. Então, 8, 8, 8, 8 é um número importante. Também, eu sei que aqui a conversa é específica sobre aquilo que você já faz muito bem, que se beneficia de continuar fazendo. Mas eu sinto também que eu estou conversando com muitas pessoas que se beneficiam de ouvir de que você está, sim, num momento de vitória, vitorioso. Ele requer, às vezes,
Ele requer, às vezes, silêncio, paciência, dedicação, trabalho, essas coisas, mas é um momento de vitória. Aí essa terceira carta, número 8, que aparece aqui, né? Ela fala assim, a vida é um mistério. Olha só, como, tá vendo? Tá sentindo também essa coisa dessa energia? Eu fico sentindo que esse benefício é o benefício de permitir, entendeu? Então, assim, você espera antes de falar, antes de decidir, você ouve, coloca ali o trabalho, experimenta, dedica, confia também nos mistérios da vida. Quer dizer, você também não precisa de todas as respostas, todas as confirmações, tem muita confiança. Então, muitas vezes o seu silêncio não é porque você tá se calando ou não participando, é porque você está permitindo das coisas seguirem o caminho que podem seguir. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 2 e a maior força que eles têm, que eles já sabem fazer muito bem e se beneficiam de fazer nesse momento. Continuar fazendo nesse momento. Tá. Aí me diz aqui também, com essa carta de equilíbrio, seguida desse 2 de espadas, é interessante porque nessas duas cartas, elas têm os olhos vendados. Tá. Então, o que você já faz bem? Primeiro que eu sinto que eu tô mesmo conversando com pessoas muito pacientes, muito sábias, muito equilibradas, que pensam bem antes de falar, entendem o valor do silêncio, do tempo, como a gente conversou. Então, é um reforço de que o seu equilíbrio emocional é o que te permite fazer tudo isso e a sua maior força nesse momento. Mas eu acho interessante também que ele veio com esse 2 de espadas, que vem dizendo o seguinte: 2 de espadas é uma carta de indecisão. E é só para tomar cuidado de saber que quando você está entrando nesse padrão aqui, que é por conta disso, que eu estou conscientemente observando tudo que a gente falou, e não que eu esteja travando ali até ter uma validação, uma confirmação de tudo. Olha só os dois lados, né? De um lado, é bom que eu deixo as coisas se mostrarem para mim antes de sair correndo. Por outro lado, cuidado só para não ficar travado, não tomar nenhuma decisão, não dar nenhum movimento até que as coisas fiquem muito claras. Por isso que veio aquela carta aqui também importante, né? Esse elemento é essencial, é o que ajuda a equilibrar também, de sempre saber que eu também preciso permitir e lembrar e acreditar que tem os mistérios da vida. Então nem tudo virá com validação, nem tudo virá com respostas, não importa o quanto eu deixe a coisa se desenrolar, eu observe, eu tente, eu aperfeiçoe, tem certas coisas que vão para uma dimensão assim, de uma perspectiva tão maior, que se eu fico esperando eu entender tudo, como tudo se encaixa antes de falar, de tomar uma decisão, de participar, eu posso nunca tomar essa decisão, nunca participar, porque pode demorar muito ou nunca ganhar toda a clareza que eu espero antes de falar, antes de participar. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 2? E qual é a maior força, o que eles sabem fazer de melhor, que eles se beneficiam de colocar em prática nesse momento. Maravilhoso. É a próxima carta. Deixar ir a necessidade de estar certo. Então, bom, é autoexplicativo, né? Não preciso, e combina muito com tudo que a gente já conversou, então eu não vou ficar me repetindo muito ali. E a próxima carta, ela vem falar sobre, também tem essa seriedade. Eu gosto que essa carta saiu porque eu fico sentindo uma energia muito responsável, muito paciente, muito séria, madura,
Só que aí vem isso aqui também, essa abelhinha falando sobre você também sabe se divertir, você também sabe trazer leveza. Então, é importante, e eu volto nessa carta do mistério da vida, porque eu acho que é nesse momento aqui que você também solta essa cobrança, muitas vezes, dessa responsabilidade, dessa cautela toda, e aí naqueles momentos em que no fundo, no final do dia, a vida é um mistério, às vezes o universo escreve certo por linhas tortas, aquela coisa toda, e aí você pode tirar um pouco dessa responsabilidade de lidar com as coisas de uma forma tão cautelosa, que é bom, que te ajuda, mas que isso não se torne um peso, nem que te trava e nem que te faz ficar muito preso dentro dessa forma que também tem isso. A gente viu quantas vezes o número 8 falando de vitória, né? Aí eu sinto vontade de falar isso também, de que tem muita vantagem nisso aqui. Aqui não se faz muita besteira, né? É muito difícil se ver fazendo besteira nesse tipo de energia aqui, porque é tudo muito bem pensado e tudo mais. Só que também tem isso, nessa energia que está sempre apenas buscando vitória, às vezes você pode não se dar a chance de experimentar. Tem uma escritora chamada Mel Robbins, e ela fala sobre autoconfiança, e eu gosto de como ela expressou autoconfiança. Ela fala assim que autoconfiança não é traço de personalidade. Autoconfiança é a gente se permitir tentar experimentar sem a garantia que vai dar certo. Isso é autoconfiança. E quando a gente está sem autoconfiança, no fundo, é porque a gente está sem essa coragem de se permitir errar. Então, tem essa coisa aqui, aí volta, deixar ir a necessidade de estar certo. Já apareceu aqui pra gente, você é capaz disso, mas é um pedido de trazer essas coisas mais pra frente também e de tirar um pouco o peso dessa garantia de dar certo, de vitória. Eu vou pedir aqui uma orientação final para esse meu grupinho número 2. Acho que ficou claro que nesse momento você está num exercício de equilíbrio. Tem uma sabedoria muito grande, uma paciência, mas é um exercício de equilíbrio. A orientação final aqui para o meu grupinho número 2 é a energia geminiana, que vem falando assim, eu penso. Vou pedir mais uma carta. Interessante. Aí, eu penso, e a carta que eu pedi veio falando, observe e espere. Toda a nossa conversa desde o começo foi falando o quê? A sua maior fortaleza é que você tem essa habilidade de observar, calar, saber o valor do silêncio antes de expressar e tomar decisões. A orientação final vem dizendo que para muitas pessoas você está num momento mais do que nunca de colocar isso em prática, se dá espaço para pensar, para observar, e essa é a principal mensagem. E aí vem aquele adendo, mas só toma cuidado para não cair para o outro excesso, o desequilíbrio de se travar em situações então que vão ficando impossíveis, onde eu só consigo dar movimento se eu tenho garantia de vitória, como a gente falou, tá bom? Aqui tá uma mensagem bem direta, reta, clara, então eu vou deixar ser assim. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Tô mandando um beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos lá começar então aqui essa mensagem pro meu grupinho número 3, que escolheu essa pedrinha verde. Vamos descobrir juntos a carta? Ah, que legal. Então, qual que é a sua característica que você já sabe fazer, que já é uma fortaleza sua e que você se beneficia muito de colocar em prática com mais afinco nesse momento?
Aí, essa cartinha aqui é uma carta de 6 de espadas. Ela vem falando de vitória, sucesso, mostra essa pessoa aí na beirada dessa montanha aqui, ressoando aquela corneta de vitória. Trompete, não sei se é uma corneta, se é um trompete, me desculpe. Mas o que eu ouço é o seguinte: a sua maior força, o que você sabe fazer de melhor e que mais te favorece nesse momento, primeiro que é a sua atitude, a sua positividade, a sua vontade de vencer. A sua vontade de vencer, e eu vejo assim também, é você se enxergar vitorioso, a sua motivação, a sua atitude, a sua vontade de se perceber, de se enxergar vitorioso. Isso é o que mais te favorece nesse momento. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3 e o que você já faz muito bem. Caramba, dobradinha de 6 de espadas! Olha só. Esse 6 de espadas aqui, ele me fala mais uma coisa também. De que, primeiro também, que você... Outra característica muito legal que você tem é que você tem essa facilidade de lidar com mudança. O 6 de espadas muitas vezes representa progresso. Então, essa facilidade de lidar com mudança te ajuda muito, porque eu lembrei de uma frase que eu já usei algumas vezes e agora ela tá literal, de que olha quantas vezes a gente não ouve os conselhos, não tem aquelas entrevistas com os famosos milionários, né, pessoas de negócios e tudo mais, e quantas vezes as pessoas perguntam qual que é a sua receita de sucesso, e eles falam coisas chaves, tipo ser adaptável, né, a habilidade de ser adaptável, de lidar com estresse, essas coisas. Então eu sinto que para muitas pessoas você tem isso também, essa habilidade de lidar com mudança. E porque você tem essa habilidade de lidar com mudança, você se deixa ser levado na direção do que depois pode se traduzir como sucesso, com mais facilidade, versus ficar se apegando àquilo que você já conhece, por medo do que tem do lado de lá, de que direção que eu tô indo, mas será que vai dar certo, que não vai? E muito bem, tem uma outra coisa que também com esses 6 de espadas é que... Tem duas coisas, não me deixe esquecer. Tem outra coisa aqui que diz que você tem uma habilidade de... Isso no melhor sentido possível, mas muitas vezes você tem essa habilidade de convencer o outro a se mover junto com você. O que isso significa? É um poder de persuasão, Lembra que aqui a gente está falando de progresso, mudança, tudo mais. Não é sobre a gente ficar tentando convencer o outro, andando em círculos, nada disso. Mas essa é a grande questão. Eu sinto que você tem essa facilidade de explicar as coisas de um jeito para outra pessoa, que a outra pessoa reconhece também o valor de ir naquela direção junto com você. Então, não é com chantagem emocional, é nessa facilidade. Aí, diz que tinha duas, né? A outra... verdade. Nessas duas imagens aqui, eu vejo muito yin e yang. Então tá dizendo assim, por que isso é uma força tão potente para você? Porque esse é o jeito que você navega a vida. Você primeiro tá muito em parceria com você. As decisões que você toma e você se deixa ser levado na direção de mudança, porque você está muito conectado com os teus desejos, com a sua intuição, com as suas emoções, essas coisas. Então, é justamente essa integração entre você ter essa habilidade que eu fico ouvindo que para muitas pessoas é natural, de decidir ir numa direção porque eu quero ir naquela direção, ou porque eu acho que vai me fazer sentir bem, ou porque eu tô com vontade, tô curioso para ver
onde isso aqui me leva. Que para você pode ser natural e para outras pessoas talvez não. Mas isso, então, é uma coisa que você faz muito bem, que você se beneficia de fazer ainda mais agora, ou se lembrar de que você é capaz disso, porque eu sinto também que tem muitas pessoas aqui que escolheram esse grupinho que estão em um momento de mudança, né? De lidar com mudanças. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 3? E o que você tem? Qual é a sua maior habilidade? Qual que você faz de mais legal? Que você se beneficia de continuar colocando em prática nesse momento aqui. Aí vem essa carta. Oh, adorei. Essa carta, acho que é rouxinol, a tradução do nome desse passarinho aqui, que diz assim: tem amor à sua volta. Vamos lembrar que aqui a gente está conversando sobre as suas características. Então, assim, tem amor à sua volta? Tem amor à sua volta. Mas olha que interessante. Toda essa movimentação, ela é importante. Vou falar para vocês que eu fico sentindo que é uma energia dinâmica. Que eu estou conversando muitas vezes com pessoas que têm essa capacidade de entrar ali numa energia que dá movimento, que anima. Desde o começo a gente está falando que é uma atitude. E aí, voltando aqui para essa conversa sobre tem amor à sua volta, e mostra esse rouxinol em cima desse gramofone. Gramofone, trompete, corneta, não sei, né? Também aparecendo aqui. Tem essa projeção. Então, assim, por que que isso é tão valoroso? Porque não é só o que você está fazendo, é como você está fazendo. Tem as pessoas à sua volta, inclusive, podem escolher, como a gente estava falando, né? Seguir essa direção que você escolhe seguir, porque percebem essa atitude, essa energia, essa vontade, essa busca na sua voz, na sua expressão, em como você fala com as pessoas. Também tem essa coisa, pode ser que você tenha um jeito de falar com as pessoas que seja muito amoroso. Então, lembra que a gente estava falando de persuasão e eu até tomei cuidado para falar, não é manipulação emocional, nada disso, não sei o que, é uma atitude, é uma frequência e tudo mais, e isso vem se confirmando aqui. É na sua empolgação, no seu desejo, na sua flexibilidade, na sua confiança, na sua visão, na sua vontade de progresso e vitória e sucesso e tudo mais, que isso acaba sendo contagiante também para as pessoas à sua volta da melhor forma possível. E isso é persuasivo, né? Não, de novo, a gente ficar tentando interferir com o livre-arbítrio do outro, que isso é outra carta. Não tá na mesa. Legal, gostei. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 3 e o que eles fazem muito bem, já fazem muito bem e que eles se beneficiam de colocar em prática aqui nesse momento? É essencial, tá? Aí vem essa cartinha do elefante, teve algum outro montinho aqui que falou de memória, então se você se sentiu guiado a assistir mais de um, pode ser que vale a pena, mas eu não lembro qual foi. O elefantinho, aprenda com o passado. Então pode ser que você tenha uma memória muito boa. Também essa habilidade de usar a base de dados que é o seu passado como fonte de aprendizado. Muitas vezes, quando a gente fala de passado, as pessoas querem fechar essa porta, porque fala, não, passado é retrocesso, é andar para trás, não sei o que lá. Ninguém está dizendo que é sobre viver no passado. Só que se a gente não escolhe lembrar do nosso passado, a gente está fadada a repetir, andar em círculos, repetir
as mesmas histórias, os mesmos erros. Por isso que museu existe, para lembrar do passado e não repetir os mesmos erros. É interessante numa conversa que vem falando tanto sobre 6 de espadas, progresso, né? Seguir em frente, próxima fase. Então, outra coisa que você faz muito bem, que você se beneficia de continuar fazendo nesse momento, é permitindo, quando vem reflexões, memórias, acessa essas reflexões e memórias assim, como essas experiências, essa base de dados que contém informações de onde você pode tirar cada vez mais aprendizados. Você já reparou que tem histórias que a gente vive que depois, a hora que a gente viveu, a gente tirou um aprendizado. Aí dali a alguns anos a gente lembra, só que a gente tá diferente. Aí a gente lembra daquela história e tira outro aprendizado. E depois enxerga do outro ponto de vista. Então tem histórias que a gente vive que dá pra gente ficar tirando aprendizado que informa, né? O agora, o seguir em frente. Tem um monte dessas. Então, a maior coisa nesse momento é enxergar e trazer, colocar em prática de propósito isso nesse momento, sabendo que eu sinto aqui que tem, acho que eu já falei, né? Tem muita gente num momento de mudanças, lidando com essas questões de mudanças, progresso, seguir em frente. Então, olhar para o seu passado como uma base de dados que informa o seu caminho de vitória é outra coisa que você já faz e que você se beneficia de colocar em prática agora, no momento pelo qual você está passando agora. O que mais que a gente pode falar para o meu grupinho número 3? Mais uma cartinha, por favor. Fiquei no silêncio, né? Tô observando aqui. Tá. Aí, assim, aí eu sinto que essa próxima parte da mensagem, ela vai começar a falar sobre essas coisas que equilibram. Já falou muito sobre o que é a principal característica, onde enfia o pé no acelerador, em que, né, e tudo mais. E aí toda energia, tudo tem o seu lado equilibrado e o seu lado em desequilíbrio, né? Então eu sinto que a próxima parte da mensagem vai ajudar a manter isso equilibrado. Aí tá falando assim: dentro de tudo isso que a gente conversou, é importante então vocês as duas juntas, na verdade, manter esse foco no que é o que você quer. Porque olha, é verdade. Muito da nossa conversa veio falando que a sua maior força é a sua força de movimento, sua força de progresso, movimento na direção de mudança, em busca de vitória, etc, etc. Tô lembrando de novo uma outra frase de efeito com o passado, né? Que é aquela coisa, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Por quê? Porque essa carta pedindo foco naquilo que você quer. E falou, o passado informa. No mínimo, vai te dar um direcionamento de onde você não quer mais visitar, né? Então, assim, nesse momento em que essa é a tua maior força, vale muito a pena também se lembrar, conversar com você. Você pode não saber qual que é o seu próximo passo para daqui 10 anos, mas o seu próximo passo, por exemplo, para o próximo mês ou para o próximo ano, pode valer a pena querer entender um pouquinho o que é que você quer para você não colocar essa sua maior força, essa potência toda na direção de coisas que você não quer viver. Então, é esse pedido de manter esse foco no que é a sua vontade, o que você tá com vontade de viver nesse momento. Essa carta de Will, ela fala de livre-arbítrio também.
Então, tem muito poder de movimento, expressão, né? E de conquista, ó, vitória e sucesso, e de conquista. Então, é uma mensagem que está falando assim, pode valer muito a pena, além de, né, deu uma super injeção de confiança aqui para você na leitura, puxou o seu saco pra caramba, mas aí vem com esse lembrete. Então, já que você tem esse poder mágico aí, não coloca ele na direção de coisas que não estão alinhadas com os teus desejos, porque a tendência é você conseguir essas coisas. Então, são aqueles momentos, às vezes, em que a gente se vê conseguindo um trabalho que a gente vai ver que a gente não quer, conseguindo um relacionamento que a gente depois vê que não quer, entendeu? Então, muito isso aqui. Aí, interessante, porque as próximas cartas também vêm falando o quê? Dos extremos e amor próprio. E aí eu pedi um pouquinho mais sobre isso aqui, veio um 8 de espadas, que é uma carta de prisão mental. Então tem uma outra coisa aqui também sobre... Eu fico vendo essa carta de amor próprio... eu fico vendo que é uma mensagem que está falando assim, cuidado também para não trazer muito autocobrança. Cuidado com a autocobrança. É muito mais sobre aprender a canalizar essa potência na direção daquilo que você realmente quer, do que muitas vezes se julgar ou complicar mais essa história. É interessante como saiu isso, né? É muito mais sobre reconhecer que tem uma potência e aprender a canalizá-la na direção do que você realmente quer, através de ganhar clareza do que você realmente quer, e o teu passado te ajuda com isso, do que, por exemplo, quando você conquista uma pessoa ou um trabalho, uma situação que depois você vai ver que não é exatamente o que você queria, e depois fica complicando, achando que é porque eu falei do jeito errado, é porque eu fiz assim, é porque eu fiz assado, não sei o que. Tem alguns passos antes de perceber o problema, entendeu? Então eu tô enxergando assim. Cuidado com esse extremo dessa autocobrança, autopreservação também. Não só não é necessária, como ela acaba ajudando, ela acaba limitando. Por que eu tô falando assim também? Quando eu pedi mais informação, veio essa carta pedindo para trazer leveza, divirta-se, né? Sentir-se livre, não precisa levar as coisas tão a sério. A resposta não é se colocar numa redoma, não é toda essa autopreservação, não é ficar se questionando, se editando, se limitando, não. É esses momentos, alguns passos antes de... Eu sei que eu tenho essa habilidade, que eu tenho essa potência, e eu vou mirar direitinho onde eu quero acertar dessa vez. Você pode superar qualquer obstáculo e é hora de deixar ir. Hora de deixar ir faz sentido numa conversa que está falando de movimento, progresso. Esse hora de deixar ir, sabe o que eu senti mais? Sobre... esse 8 de espadas aqui, hora de deixar ir um jeito de pensar que tá se cobrando demais. É assim que eu ouço, tá? Que mais que a gente pode falar? Então, uma orientação final para esse meu grupinho número 3. Uma orientação final para esse meu grupinho número 3. Aí tá dizendo assim, com essa última coisa que a gente falou, sabe o que pode te ajudar? Elemento terra. Elemento terra. No meu outro canal, que é o Pollination, eu posto as leituras dos elementos, terra, ar, fogo e água. Então, se você tiver interesse em conhecer o Pollination também, se você já não conhece, pode valer a pena olhar pro que sai em elemento terra nesse momento, independente do que é o teu signo e tudo mais. Também terra é touro,
Touro, Virgem, Capricórnio. Então, se você enxergar ali um título numa leitura que converse demais com você, pode ser que tenha uma mensagem ali. Mas aqui também, elemento terra, ele sempre fala sobre estabilidade, né? Que é o que vem dizendo aqui. Elemento que fala de estabilidade. Então, para muitas pessoas, tem tudo isso de maravilhoso que você já tem disponível, mas é lembrar também que você está precisando se dar esse cuidado de estabilizar o teu emocional, de tirar certos pesos, de tirar certas cobranças, de se permitir ser mais leve, mais livre, de enxergar que tem muita coisa que você conquista, que tem muita superação para ir se colocando nessa posição dessa estabilidade emocional, entende? Porque tem muita gente que pode estar quebrando o próprio coração aqui em tanta autocobrança e tanto desejo de vencer, quando a mensagem está falando assim, mas você é vencedor. É que a conversa é outra, que às vezes você mira a sua potência na direção de coisas que você realmente não quer, tá bom? Muito bem, espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link no comentário aqui, na descrição desse vídeo. É só você clicar no título do vídeo que abre a caixinha de descrição, tá bom? Beijo grande pra vocês, estão mandando muito amor, muita paz, muito sucesso e até a próxima. Vamos lá então, vamos começar aqui essa leitura pro meu grupinho número 4, você que escolheu essa pedrinha aqui, laranja. Vamos descobrir junto qual que é a carta. Muito bem. É um 8 de copas e aqui mostra essa frase que fala preservação emocional. Então já tem claramente, né? Literalmente está dizendo o que é a coisa que você faz muito bem e que você se beneficia de continuar fazendo ou fazer ainda mais nesse momento aqui da tua jornada. Então, a sua habilidade de se preservar é valiosíssima nesse momento. O que isso significa na prática para algumas pessoas? Pode ser que você seja muito bom em se entender, conseguir ler os sinais, né? De quando você começa a se sentir de uma certa forma, se perceber reagindo, respondendo, ou percebendo uma fragilidade, né? Mais rápido do que a média das pessoas e sabendo lidar com as próprias emoções, sabendo estabelecer limites saudáveis, sabendo poupar o seu emocional, de não se expor muito a situações que você sabe que vão te tirar do seu eixo, sejam elas chateadoras ou sejam elas felizes demais, que acaba causando uma exaustão e tudo mais. Então tem uma coisa aqui sobre ser muito bom em se preservar e se distanciar de excessos, eu vou falar assim. O que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 4? E qual que é a sua maior força? Aí, um pajem de copas, ele me fala muito sobre isso, sobre esse convite de se entender, mergulhar dentro do emocional e se perguntar para entender como que você está se sentindo. Então, para mim, esse pajem de copas, ele veio confirmar, vou falar assim, veio confirmar tudo que a gente falou. Ele veio acompanhado de um 10 de copas, que é uma carta que fala de satisfação pessoal, convivência harmoniosa. Então tá falando assim, que porque você tem essa habilidade, que isso se traduz em você ser uma pessoa que consegue, de alguma forma, sempre construir convivência harmoniosa com outras pessoas. É interessante também porque, né, o 8 de copas, além de tudo que eu falei, que veio com essa imagem, o 8 de copas, às vezes, ele fala sobre passar por questões emocionais mais difíceis. E aquilo que eu fico sentindo que é assim, por isso que eu não pesei tanto nesse lado do 8 de copas, que é o Jornada das Sombras, né? Porque o que pode parecer difícil, denso para outras pessoas, né? Não é necessariamente assim para você, porque você tem essas habilidades, como a gente estava conversando antes e veio confirmadas pelo pajem de copas. Mas nesse momento pode ser que você esteja precisando ouvir, que é justamente... Eu até ouço assim, às vezes a sua intensidade emocional que merece
esse olhar de, mas espera aí, isso aqui é uma habilidade de reconhecer, né, certas questões emocionais e de ter essa facilidade de lidar com questões mais densas, porque eu sei reconhecer, gerenciar, levantar limites aonde precisa, e isso, no final das contas, é a bolinha de neve que vai levando nessa direção de 10 de copas. Tanto fica bom para você, 10 de copas é uma carta do nosso copo cheio, satisfeito, mas também aqui nessa arte que mostra nessas duas figuras aqui, vem falando de uma convivência harmoniosa. Que bom! E essa próxima carta aqui? Rei de Paus. Rei de Paus é uma carta que fala muito sobre poder pessoal. Poder pessoal. Eu ouço que isso aqui, que é uma habilidade sua, é uma vantagem ou um poder maior do que o que você reconhece. E por que isso é importante de falar? Porque muitas vezes essa habilidade de mergulhar mais fundo, né? Essas coisas que a gente estava falando, né? De dominar, prestar bastante atenção, entender, observar, tomar decisões, né? Desses sims ou nãos baseados em como está se sentindo e tudo mais. Para outras pessoas, sempre tem isso, né? De que... nem sempre isso é celebrado, vamos falar assim, porque no padrão, as questões de superfície mais leves são mais aceitas, mais celebradas. Só que tem uma coisa aqui que eu fico notando que essa leitura, ela pede essa perspectiva de que tem o centro da sua maior habilidade, de uma das suas maiores habilidades, né, que é a que está querendo conversar com a gente nesse momento, e que ela tem uma repercussão que vira esquerda, vira direita, roda, 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 e se traduz nisso aqui. No final do dia, no final você acaba encontrando esse 10 de copas, essa harmonia, essa satisfação, essa convivência harmoniosa. Por quê? Pode ser que você não esteja enxergando as coisas assim, e a gente sabe que o padrão, né, nos filmes, nas músicas, na sociedade, o que é mais celebrado, visto como mais saudável, como mais aceitável, que as pessoas mais querem conviver, não são conversas mais densas, profundas, emocionais, limites saudáveis, não, é sobre tá tudo bem, tudo certo, não sei o que, não. Então, a função da nossa conversa aqui até esse momento, eu sinto que é muito isso, é reforçar e validar para algumas pessoas de que isso sim é uma habilidade muito importante, e a mensagem dá os porquês, porque é com isso que você constrói essa satisfação, que não é só satisfazer o outro, é onde você também se mantém satisfeito, saudável, e isso é uma habilidade muito importante. E o Rei de Paus também, ele vem me aparecendo aqui para falar assim, porque às vezes fazer esses exercícios pode ser até uma fonte de chateação, de autocrítica para algumas pessoas. Mas por que eu sou assim, que eu sinto tanto, não sei o que. Não, que você enxergue isso como uma fonte de poder, entendeu? E para fazer de propósito, sabe? Nessa autoridade interna. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4 e o que você faz de melhor nesse momento, você faz de melhor ponto, né? E que você usa a seu favor nesse momento, coloca em prática ainda mais. Muito bem. Aí, é interessante, eu vou pedir mais uma carta. Essas cartas saíram em outro grupinho, mas elas estão conversando um pouco diferente aqui com você, por isso que eu tô sorrindo. Tô vendo, pra mim eu sei que eu tô vendo as cartas se transformarem aqui na minha frente, tá? Aí tá dizendo assim, o que mais que você faz muito bem e que você
se beneficia de colocar em prática nesse momento com as coisas que estão acontecendo aí na sua vida. A tua forma de se expressar tem toda essa complexidade emocional, essa profundidade, essa coisa, muitas vezes esse contraste que a gente estava falando, mas a sua habilidade de se expressar de forma amorosa é uma grande força. Também tem isso, às vezes eu sinto que eu estou falando com algumas pessoas que lidam com coisas bem densas, mas que na hora de conversar com o outro, de passar pela vida, às vezes a pessoa nem sabe as coisas que você está lidando. Porque quando você expressa nessa frequência, né? Nessa energia amorosa. A próxima carta, ela fala do elefante, né? De aprender com o passado. Então, eu sinto que eu tô conversando aqui também com pessoas muito sábias e que, inclusive, essa habilidade que a gente está conversando, ela foi construída pelas experiências que você viveu no seu passado. E por que eu sinto que essa mensagem está falando assim? Porque, de novo, é para reforçar, fortalecer essa confiança de que isso é muito valioso. Isso que você tem para oferecer é muito valioso, não só para outras pessoas, mas essa é a parte que mais conversa comigo. Gera, no grande esquema das coisas, gera harmonia porque satisfaz. Chega num espaço onde satisfaz o outro, mas satisfaz você também. Ou seja, não tem sacrifício. Tem uma coisa que também sobre, para muitos de vocês, independente do que você viveu no passado, e eu repito que eu sinto que tem muitas pessoas aqui que podem ter vivido coisas muito densas, mas que você tem essa habilidade de falar ou enxergar o seu passado, ou falar do seu passado, da sua história com amor, versus quando a gente, como se diz, quando a gente cria muitos vilões, coloca muitas culpas e essas coisas todas. Por que isso é importante? Porque isso te mantém em verdade, em clareza. Interessante. Aí, outra coisa que você tem, que você faz muito bem, e assim, a sua força emocional, a sua inteligência emocional, o seu entendimento do seu emocional, e eu sinto que assim, em geral, né, do emocional humano, inclusive, porque eu fico voltando o meu olhar para esse 10 de copas aqui. É muito importante, é muito forte, porque tem muito copas na mesa, tem muito coração, tem muito emocional, tem muita água. Vamos lembrar também que água também é intuição, né? Então, para muitas pessoas, é essa tua inteligência emocional e também, vamos dizer assim, essa tua sensibilidade que, vamos voltar aqui, te dá clareza e te mantém em verdade. Aí essa carta aqui, que é um 2 de copas, ela fala de união espiritual. E isso significa algumas coisas. Tem um lado dessa mensagem que diz por que você é dessa forma, então quando você se conecta com alguém, é uma conexão de alma, porque você está se conectando com as pessoas nesse nível que a gente está conversando. É justamente porque você é mais profundo que quando você se conecta com as pessoas não é a conexão de superfície. Então, tem o que as pessoas diriam prós e contras, né? Muitas vezes a conexão de superfície é mais comum, é mais aceitável, é mais fácil, né? Entre aspas, né? Mas essa conversa, ela tá toda te pedindo para enxergar o valor desse teu lado, que nem sempre é celebrado pelas outras pessoas, mas que é um pedido para que você celebre, porque ele é a fonte da beleza das suas conexões, do porquê que você anda um caminho de amor. Eu vou falar assim, tá bom? Mesmo que tenha muita densidade ali. Então, isso tem uma coisa. Aí a outra coisa com esse 2 de copas é uma carta também que está dizendo que você, desse jeitinho, então você promove essa integração entre seu yin yang
Yin, sagrado feminino, as tuas emoções, tua força intuitiva. Yang, aí a expressão, a lógica, o raciocínio, como você se apresenta, como você corre atrás das coisas por aí, no mundo, né? Então, é interessante isso aqui aparecer nesse contexto. E eu reforço isso porque a próxima carta é de escolha. Então, assim, é justamente porque você tem esse seu lado que tudo isso acontece. E, inclusive, que você faz escolhas mais sábias. Quando a gente vai conversando nesses papos de espiritualidade, eventualmente vai chegar o quê? Livre-arbítrio. Já reparou? Não tem saída. Chega uma hora que tudo pra quê? Pra gente estar mais consciente, pra gente fazer escolhas melhores. Então tem uma coisa aqui, e repare, todo o padrão aqui da conversa com você tem muito desdobramento, tem vários detalhes, várias razões, várias voltas que as coisas dão, mas a conversa ela sempre sai de uma raiz, que é esse valor, e o que ter isso na raiz proporciona como resultado, né? E aí o meio do caminho aqui é uma parte que é a mensagem onde eu fico me vendo falando assim, aí a coisa se desenrola, aí é meio que não é que não importa, não é o que a gente conversa aqui, porque aqui é a novelinha da vida, mas é uma mensagem que tá falando assim, essa força que você tem, ela é tão importante que é a força do seu coração, a força do seu emocional, tudo que a gente falou com aquele 8 de copas, né? Porque essa raiz te proporciona chegar num momento de fazer escolhas mais sábias. E fazendo escolhas mais sábias, você anda caminhos mais alinhados para você. Por isso, 10 de copas, satisfação inclusive para você. Então, esse autocuidado, essa saúde emocional, essa intensidade, essa sensibilidade, tudo isso você enxergue com muita clareza, que é muito poderoso. Não é uma fraqueza, não é chato, não é nada disso. É muito poderoso, porque no grande esquema das coisas, a roda gira. Tá vendo? Estamos chegando lá de novo. E você chega em verdade. O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 4? Eu vou pedir uma orientação final aqui. Acho que a gente já conversou bastante, ficou bem claro, né? O que é a sua habilidade, o que você faz muito bem e que você se beneficia de continuar fazendo. Eu venho dizendo nesse momento, mas eu acho que essa aqui é uma conversa de ir pro resto da vida. Muito bom. Uma orientação final para esse meu grupinho número 4. Elemento água. Eu sei que esse meu grupinho número 4 aqui tem o emocional, mas tem muita intuição também, tem uma conexão espiritual muito grande, tudo isso que é elemento água, né? Yin. Então, não é uma orientação final, é uma confirmação, é uma validação. Tem muito valor nas tuas emoções, tem muito valor nas tuas sensibilidades, é uma força, é um poder, não é uma chateação, não é um peso, é um presente, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular no pollination.com.br, eu vou deixar o link para esse meu site de agendamento na descrição desse vídeo. É só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição, tá bom? Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.